Imagina, depois de 4 decepções amorosas com homens diferentes, você conhecer um príncipe de Dubai, que te dá tudo, até a passagem para você ir até lá e casar com ele. Você conhece esse homem ao vivo e acaba descobrindo que ele não é o bonitão da foto. Esse príncipe pesa 450 quilos. Você casa com ele por dó e manipulação. E aí, ele começa a fazer com que você perca todo o seu ar, te enfiando nas próprias dobras dele. Esse é o caso da Ashley Marks, e por incrível que pareça, o mais bizarro e pior dessa história eu ainda vou contar para vocês aqui. Ele tinha pavor de ele não conseguir respirar. Por isso, quando eu respirava, ele começou tampando meu nariz. E depois disso, ele começou me enfiando, mas me enfiando entre as dobras mesmo dele. É importante que vocês saibam que hoje a história da Ashley não vai ser com fotos e vídeos reais, porque a Ashley não quer ser reconhecida e nem identificada. E quem me contou a história, na verdade, foi a irmã dela, que também não quer que tenha nenhum tipo de identificação por aqui. Para quem não sabe, além das histórias midiáticas, eu conto histórias que depoentes me mandam aqui, porque se identificam com as outras mulheres que também se abrem aqui no canal. A Ashley descreve a infância dela como algo terrível. Ela morava, também não vou abrir a região, mas é nos Estados Unidos. E lá ela disse que a mãe dela sofreu muito para tentar dar uma educação melhor para ela. Então ela relembra das mãos rachadas da mãe, do choro, da falta de comida, de todo o sofrimento que ela teve por ser, pela mãe ser imigrante e ela ter nascido lá e a mãe ter sido abandonada pelo pai. Ela cresce e parece que ela ganha esse ciclo vicioso da mãe de que nunca deu certo com nenhum homem. Então, o primeiro cara que ela se apaixona é super romântico, adora levar ela para vários lugares, mas assim que ela engravida, o Dom Juan desaparece e ela acaba tendo a filha e tudo, sem nunca mais ter notícia dele. O segundo já é um cara brasileiro e ela se identifica mais por causa da latinidade. Como eu disse, a Ashley, ela nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe dela não era de lá. E traz essa latinidade na criação cultural dela. E aí esse brasileiro, ele também desaparece depois de engravidar a Ashley. Ela entra num ciclo de trabalhar com tudo que ela pode, desde trançar cabelo, trabalhar como bartender à noite, ser faxineira de casas, vender produtos online, o que ela consegue fazer para dar um futuro melhor para essas meninas. Os dois homens, antes de desaparecer, eles dão a mesma desculpa de que eu estava tremendamente apaixonado por ti, só que eu não estou pronto para ser pai. O segundo brasileiro, ele ainda retorna depois da filha um pouquinho mais crescida com a desculpa de querer conhecer a menina. E aí eles tentam então se relacionar em nome da menina para se ter uma família. Só que ele não se dá bem com a primeira menina, que não é filha dele, ele não quer que essa menina tenha as mesmas coisas que a filha dele, e ele começa a controlar a Ashley, desde todos os trabalhos que ela sai para conseguir dinheiro e conseguir viver lá, até o tipo de roupa, cabelo, maquiagem. Ele começa a entrar para uma religião que não dá para entender muito bem qual é e que ele descreve para ela, que ele só vai dar os detalhes dessa religião e que depois ela vai conhecer isso melhor quando ela estiver pronta. Só que se estiver pronta, ele nunca chega, porque a Ashley, ela sempre tá errada em alguma ação para esse cara. Então, depois disso, ela acaba desistindo dessa coisa de se relacionar e acha que o melhor é focar na estrutura do crescimento e futuro dessas duas meninas. Nisso, ela vai sendo mandada embora de empregos, as pessoas não vão chamando ela para fazer faxina, ela não consegue vender online e ela chega a pensar em pedir comida. E ela acaba achando uma outra saída para se ter dinheiro. Ela entra, então, para o mundo dos sugar daddies. Ela começa a trabalhar à noite não dançando, ela diz que como bartender. E esses homens, então, eles começam a pagar o aluguel dela, roupa para as meninas,
material escolar, o que ela precisa. Ela vai suprindo, tendo contato com esses homens mais velhos. E esses homens, eles começam a dar, inicia-se então um ciclo de mensalidades, não só de um. Ela descreve que de 5 ou 6 homens acima dos 60 anos que querem só uma companhia, uma conversa, ou andar de mão dadas, ou ir até um evento para mostrar que eles têm uma companheira, e pagam por isso para Ashley. Ela entra nesse jogo através da indicação de uma amiga que diz para ela que os homens já usaram muito ela e que agora tá na hora dela usar os homens. A Ashley diz que só entra para esse mundo porque ela tem filhas e não consegue criá-las, que se não fosse isso, ela passaria fome, mas não passaria por essa humilhação. Mesmo com esses sugar daddies, ela ainda tem a dependência emocional de se apaixonar por esses homens. E ela começa uma transformação e um trabalho gigante para que ela só tenha ali o contato frio com esses homens e que o interesse seja o dinheiro. Então, meio que a amiga dela dá um workshop diário para ela de larga esses homens, esqueça, pensa só no dinheiro, porque ela realmente não consegue e acaba ficando desequilibrada emocionalmente por não cortar o vínculo depois de qualquer tipo de relação ou de carinho que venha desses caras. A amiga então apresenta não só a indicação de homens que já vinha por ela, e que é óbvio que essa amiga ganhava uma porcentagem em cima por indicar esses homens, ela então apresenta para Ashley alguns outros homens que o pacote seria mais caro, mas que ela teria que fazer coisas deploráveis, se é que vocês me entendem. A Ashley fica muito assustada e acaba desistindo disso porque ela começa a entender que ela se sente usada mesmo ganhando o dinheiro desses homens, porque parece que ela tem muito mais valor do que eles estão dando, ainda mais com a retirada da porcentagem da amiga, por essa tal companhia. E ela sente que ela não é dessa vibe de quero usar homens, quero manipular homens. Ela realmente queria uma família. Mesmo assim, ela cota o contato então com essa amiga, acaba a agenda da semana quase que querendo gorfar para que a amiga não fique com raiva, e mesmo assim a amiga fica com raiva porque ela não vai ter mais ali a Ashley para indicar, né, não vai ganhar esse dinheiro. E a Ashley diz então que precisa de um tempo, que não quer mais a amizade dela, que é muito diferente dela, e pensa tirar o dinheiro desses homens através de aplicativos online. Então ela começa a conversar com homens que ela nem conhece, não tem nenhum tipo de indicação, não tem segurança alguma, e a sair com eles para ganhar esse dinheiro que ela acaba perdendo da amiga, porque ela entende que, eu vou ver a foto do cara, e aí pode ser que eu goste mais, eu não vou precisar fazer com qualquer um, e eu também não vou ser obrigada a fazer coisas que eu não queira. Isso vai ser acertado antes, eu que vou comandar o meu negócio. Eu não vou ter uma amiga que está querendo ganhar muito em cima de mim e que por isso começa a dizer que tudo é normal, desde enfiar a cabeça onde a gente faz as necessidades até o uso de outros aparelhos pelo corpo que ninguém jamais usaria. Tudo isso para ganhar mais. Então ela entra nesse aplicativo, começa a conversar com homens, marca encontros, ganha um dinheiro, correndo muito mais risco, porque tem homens de tudo quanto é tipo por lá, até que ela então entra em surto, sente que não é isso que ela quer para a vida dela e sai desse aplicativo, mas ainda pelo vício de estar nesse aplicativo e de lucrar por muito tempo, ela entra em um outro aplicativo também de relacionamento, só que dessa vez para tentar se relacionar de verdade. E o que ela sempre escuta dos caras é que você tem 2 filhos, eu não quero ser padrasto, eu não vou cuidar de filho que não é meu. E a conversa antes dela contar que tem 2 filhos é sempre tudo tranquilo e depois ela acaba sendo humilhada por esses caras que só aceitam então uma mulher que não tenha filhos. Ela inicia um ciclo de entro no aplicativo, dou like e saio. Converso com um, passo mal, saio. Procuro outros aplicativos. Ela tenta aplicativos pagos com o último dinheirinho que ela tem ali para suprir as coisas da casa. Ela começa a entender que ela está num ciclo vicioso e que isso não vai levar ela a lugar nenhum. E que é melhor ela fazer pelo certo. Então ela ajoelha
reza e pede para Deus que Deus comece a colocar empregos certos no caminho dela, para que ela não precise depender de homem dessa maneira. E ela volta então a tentar faxinas. Ela sente que ou pela oração ou por coincidência essas faxinas aparecem do nada e ela ganha o dinheirinho dela ali que dá para suprir por 2, 3 meses. Só que depois ela não tem mais a busca dessas pessoas que querem faxina e ela entra no desespero de que vou ficar sem dinheiro de novo e entra novamente em aplicativos e dessa vez para conversar com mulheres. Por incrível que pareça, ela entende que as mulheres são muito mais acolhedoras, que apoiam, mas que também não querem ter essa responsabilidade de cuidar de 2 crianças. Tem um momento que a filha dela vai pedir comida e ela não tem, e ela fica muito, muito mal. E aí tira todos os aplicativos novamente e não imagina que, na verdade, o contato que vai salvar ela de todas as questões vai chegar por um homem no Instagram, que, de acordo com o que mandou, está em um palácio tão distante. A gente falando assim até parece conto da Disney. E talvez pelo desespero que a Ashley estivesse, ela não vê isso como algo fantasioso. O Rashid se apresenta então para Ashley e explica para ela que ele mora em Dubai, que ele nasceu numa linhagem de família que perdura com um legado por muito tempo. E é um legado financeiro e um legado de nome e muita influência mundialmente. Ele mostra uma vida de chefes particulares, carros de luxo, pisos de mármores, lustres de cristal. Uma vida muito sonhada e que ele trata como algo normal. O mais interessante, ele mostra essa vida para ela sem mostrar o rosto. Então ele grava tudo sem que ele esteja na frente da câmera. E a foto do Rashid é de um homem normal, não é de um homem super bonito. Mas que com a somatória de todo esse luxo, vira um homem charmoso, interessante e apresentável. E a Ashley percebe que ele tem uma vida online muito ativa. Ele sempre responde, não demora mais de 1 minuto as suas respostas e pode perdurar noite, dias, madrugadas. E ela fica sem entender, porque um homem com dinheiro seria um homem muito preocupado com o trabalho e ocupado com isso. E ele explica que esse dinheiro, né, vem da família dele e não tem muito mais o que ele trabalhar para lucrar, porque ele vive dos rendimentos, do lucro que se dá dos investimentos, que não são milhões, são bilhões / trilhões. Então, que ele tem essa vida de liberdade e que ele gosta muito desse contato virtual. Eu vou ler aqui para vocês mais ou menos o que ele falou para Ashley para demonstrar interesse por ela, né? Ele diz, né, mais ou menos assim: havia algo de gentil em seus olhos, algo familiar, que eu sentia mesmo que através da tela e sem te conhecer. A primeira vez que eu vi a sua foto, eu desmoronei na frente do celular. Foi o suficiente para que me retirasse sussurros capazes de me conectar e focar em seus lábios. Eu fiquei surpreso e queria te tocar pela tela de um jeito aconchegante do qual eu jamais pude imaginar. Ela ainda não estava acreditando em tudo isso, mas ela começou a se preocupar em dar comida para as crianças e pôr as crianças para dormir, para ter um tempo maior de risadas e de conversas, então, com o Rashid. Óbvio que ela estava em um momento de desespero e isso transformou ela a ponto dela não se preocupar mais com a questão de não ter trabalho. E por quê? Só por causa que ela estava ali com alguém que ela tinha se apaixonado? Não, porque o Rashid começou a oferecer dinheiro para que ela cuidasse das crianças e não precisasse trabalhar. Isso foi através do que? Ela postava no Instagram, ela lá sem maquiagem, toda cansada. Ai, não estou conseguindo, não tenho forças. E ele perguntava por quê, ela explicava e ele resolvia no exato momento.
quanto que você precisa. No início ela pediu uma quantia pequena porque ela não acreditou que ele ajudaria, mas sim, ele ajudou. E ela não era essa mulher interesseira que queria sempre mais. Então ela não pedia mais do que precisava ou números extrapolantes. Ela realmente pedia aquilo que ela necessitava. Ela mandava, no caso lá, a nota do que ela tinha comprado no mercado, realmente, para ele pagar o valor específico. No início, ele realmente pagava esse valor, só que depois ele começou a mandar valores exorbitantes para a vida dela, sem que ela pedisse, já que ele já tinha ali o contato da onde mandar. E como foi se aumentando então esse contato entre os dois, ele começou a mandar áudio. E depois de mandar áudio, eles até tentaram algumas chamadas de áudio. Quando ela questionou sobre fazer chamadas de vídeo, ele disse que lá a privacidade era muito grande e muito rígida, ainda mais com um homem influente como ele. Então, que não poderia ser feito. Mas ele mandava fotos de como ele era e em todos os lugares que ele estava indo. No Instagram dele tinha somente uma única foto. Nisso, ela começou a sentir, então, uma segurança financeira nele, questão dele quitar os débitos dos cartões de crédito dela, pagar e deixar aluguéis adiantados, mas sempre os valores que ela pedia eram valores exatos que ela precisava. Nisso, ela se sentiu à vontade para se abrir com ele. Então, ela contou sobre toda a vida dela, sobre a questão dos filhos. E ali, ela achou que ele fosse falar, não, não quero isso para mim. Mas ele se interessava mais e começou a abrir sobre a história dele, que era de um menino que sempre foi meio que isolado, que as pessoas viam como um cara não ruim ou muito certo, que a família cobrava muito, que os funcionários cochichavam sobre, e que ele não abria para a família dele o que acontecia. Na escola ele não era tão bem visto. E tudo isso ele dizia que era porque ele tinha uma aparência no rosto que era estranha e que ele não queria contar fisicamente sobre o que era, e que isso foi consertado, né, que pelas fotos ela podia ver que agora ele tinha um rosto normal, mas que antes ele tinha algumas questões no rosto que deixavam ele muito feio, afastavam as pessoas, e que isso fez ele desconfiar de quem realmente gosta dele por ele ser o que é, e que ele tinha entendido que ela gostava dele, independente de qualquer coisa. Primeiro, que ela não exigia de se fazer a chamada de vídeo e se contentou somente com aquela foto, ou às vezes fotos esporádicas que ele mandava, e que ela também não queria usufruir do dinheiro dele, já que ela aceitava lá a quantia necessária e não pedia mais, e provava que ela precisava desse dinheiro, somente desse dinheiro e de mais nada. Que ela poderia pedir joias, viagens, e ela não fazia isso. Então eles começaram a se conectar de uma forma e entender que eles precisavam ficar juntos. Mas como seria possível, já que a Ashley tinha 2 filhas? Ele não colocava essas 2 filhas nunca como um defeito, e aos poucos já foi chamando essas meninas de minha meninas, e depois de filhinhas, e a Ashley acabou ensinando então essas meninas a chamar o Rashid de papai. Eu coloquei esses detalhes para vocês entenderem como que foi esse relacionamento, para chegar ao ponto da Ashley então entender que eles tinham que ficar juntos e aceitar o convite dele de ir para Dubai para casar com ele. O único problema seria as 2 meninas. A Ashley, apesar de tudo isso que ele tinha feito por ela, ela ainda tinha medo de levar as crianças. E ele disse que não seria um problema, que ela poderia levar as meninas se ela quisesse. Ele arcaria com todos os custos. Mesmo assim, a Ashley entrou em contato com uma irmã dela, distante, que era de outra região. E é essa irmã que conversou comigo e sentiu no coração que num primeiro momento ela deveria ir sozinha e que depois, se desse tudo certo, ela levaria as meninas. E se a irmã poderia ficar com as 2 por esse tempo. A irmã, apesar da distância e de não conversar todos os dias, até porque elas eram irmãs, filhas da mesma mãe, mas não do mesmo pai, estava num momento da vida dela em que ela queria ter filhos e ela não conseguia. Ela já tinha tentado por muitos anos
E não sei por que abriu no coração, então, de aceitar ficar com as duas meninas esse tempo. Ela tinha uma conexão muito forte com essas meninas quando elas eram menores, e isso foi cortado porque ela teve que morar em outra região. Então, meio que foi um acalento pro coração dela ficar um tempo com essas meninas. E assim, então, a Ashley deixou as pequenas com a irmã e foi para Dubai para casar com o seu príncipe encantado. Já no desembarque do aeroporto, a fantasia dela começou a ruir, porque o homem de rosto quadrado, de aspecto charmoso, de mais de meio metro de altura, com certeza pelas fotos, não estava lá para encontrá-la. No meio da multidão, tinha um outro homem com a placa de Ashley Marks, seja bem-vinda. E ela olhou aquilo e meio que entrou no desespero de, gente, não é esse homem que tinha que vir me encontrar. O combinado foi que o meu amor me encontrasse aqui. E aí o homem chegou para ela e falou, o senhor Rashid está te esperando. Foi só isso. E aí ela confirmou. Ela tinha imprimido uma foto. O homem não olhou para a foto. Ele só fez assim, sem olhar para ela e para a foto, e pediu que ela o seguisse. Ela seguiu, não teve tempo de pensar muito sobre, e já deu de cara com um carrão que ela não sabia nem pronunciar o nome, e só entendia que era muito grande e luxuoso. Entrou nesse carro e começou a ser engolida pelos arranha-céus e por todo o luxo daquele lugar. E a cada passo, o brilho e o luxo aumentava. Só ali ela pensou que ela não tinha mandado uma mensagem para ele, para saber se era isso mesmo, se estava tudo certo. E na hora de mandar mensagem, ela nem pensou que ela não tinha carregado a internet para mandar mensagem naquele lugar, pois ele já tinha cuidado de tudo. E quando ela foi mexer no celular, então o homem rapidamente parou, virou, dirigindo, parecia que ele tinha câmeras para ver o que ela estava fazendo na parte de trás do carro, porque ele só virou com outro celular, entregou para ela, pediu o celular dela e falou, esse é o novo celular para você se comunicar com o Rashid. E ali ela mandou uma mensagem para ele e ele foi respondendo, mandou uma mensagem de áudio para ela entender que era ele e tranquilizá-la de que estava tudo bem, ela estava indo para o caminho certo, estava indo encontrá-lo na casa dele. Assim que ela chegou na casa, a boca dela não fechava porque ela não acreditava. Era realmente uma mansão, era realmente um lugar de uma pessoa que tinha muito dinheiro, então ela não estava em um golpe, estava tudo certo. E o primeiro lugar, então, que colocaram ela foi numa saleta, que era a menor sala de toda a mansão, e tinha um pequeno corredor que ela, na curiosidade, foi andando e abriu a porta. Disseram para ela ficar ali esperando naquela saleta, mas ela não fez assim. Quando ela abriu a porta, ela viu um maquinário incomparável, como se tivessem cilindros de oxigênio. Ela chegou a pensar, nossa, será que eu caí numa enrascada e vão fazer algum tipo de experimento aqui comigo? Porque era isso que pareciam aquelas máquinas. Mas não, ela ouviu um barulho estranho, resolveu fechar a porta e voltar para a saleta que os funcionários tinham colocado ela. Então chegou mais um funcionário para confirmar o nome dela, ver toda a documentação que disse que iria organizar para o casamento, e nessa hora ela passou toda a documentação para esse funcionário. A gente está falando de identidade, passaporte, certidão de nascimento, tudo que foi pedido pelo Rashid. E ele então perguntou a idade, a altura, observou ela dos pés à cabeça e disse que o Sr. Rashid estaria esperando ela na última sala do corredor, virando à direita, na segunda porta. Ele deu todas essas informações e ela estava tão ansiosa que ela não conseguia gravar onde era. E aí ela disse que tinha entendido, mas não tinha entendido. Se perdeu um pouco pela casa e chegou a chamar o Rashid, mas ele não respondia. Mesmo ela achando que estava perto da sala que o funcionário disse que ela deveria encontrar ele. Chegando na porta que ela entendeu, então, que talvez ele estivesse lá, ela chamou o Rashid e ele não respondeu. O estranho é que ele estava dentro daquele quarto, mas ele não respondeu. Ela só entendeu que ele não respondeu a partir do momento que ela entrou na sala e viu
que ele estava em uma cadeira enorme, com um maquinário e aqueles aparelhos de oxigênio. E ela olhou para tudo aquilo e falou: onde está o Rashid? E aí ele respondeu em voz baixa, o que fez ela entender que ele não teria força para responder ela quando ela estava do lado de fora da porta, força na voz, porque ele tinha ali uma dificuldade às vezes para respirar. Era um homem de 450 quilos, gigante, nessa cadeira gigante, que disse para ela que então era o Rashid. Na verdade, ele nem falou para ela, eu sou o Rashid. Ele falou o nome dela, Ashley. E ali ela foi assimilando que então esse cara era o Rashid. E aí ele explicou, já respirando melhor. Fotos que eu uso na internet são as fotos do meu irmão. Ela não sabia como reagir, porque ela devia muita compaixão por aquele cara que ajudou ela nos piores momentos da vida. Mas ela também não se sentia confortável com um homem de 450 quilos que mentiu a imagem para ela na internet. Então ela não sabia como reagir. Começou-se um show para que ela não percebesse o tamanho dele. Então chegava bandejas de comidas e de bebidas inalcançáveis, que ninguém poderia encontrar lá da última montanha de não sei aonde. E com isso chegavam sacolas de roupas que já tinham sido compradas para ela, e sapatos, e joias, tudo. Ali ela não tinha nem fôlego para falar sobre essa parte da mentira. E ela não sabia como. Nisso, ele ia falando, eu sei que você tá chocada, mas tudo que eu sinto por você é real. Eu sei que você precisa de um tempo, mas você pode entender o meu amor por você. E começou a dar, então, envelopes de dinheiro para ela, falando que ela poderia guardar aquela quantia, que na verdade ela entregaria para um funcionário, que um funcionário colocaria em um banco no nome dela assim que eles casassem, e foi meio que explicando que eles não precisariam sair dali, porque, gente, ele não conseguia se levantar. Então, sair para passear em Dubai era uma coisa que não aconteceria. E como ele não poderia sair, ela também teria que ficar dentro de casa com ele. Então, compras, tudo o que ela quisesse, era só ela pedir, mostrar a foto que chegaria em casa para ela. Mas ela sair, não. Tudo, a porta quando ela entrou trancava automaticamente, a janela fechava automaticamente, e as coisas iam acontecendo, e para ela não perceber, ele tocava em um outro assunto, do tipo, você pode trazer as suas filhas quando você quiser. Nisso, no desespero, ela tentando ser calma, ela perguntou sobre o passaporte. E ele disse que estava no cofre dele, num lugar seguro. Nisso, ela ficava indignada por dentro, né? E falava que não estava entendendo nada. E aí ele falava, você tá segura, você não precisa se preocupar. Quando ela ia soltar alguma palavra sobre... Porque, querendo ou não, ela foi enganada, né? Ele já questionava, você está constrangida comigo? Você pode falar no celular com quem você quiser. Eu sei que a sua irmã está com as suas filhas, você pode mandar mensagem para ela. E ela resolveu, então, mandar mensagem falando do que estava acontecendo e pediu um tempo para ele. Nesse tempo, ela contou tudo isso que aconteceu para a irmã pelo celular. E quando ela voltou, então, para conversar com ele já estava com outro humor. Do tipo, olha, apesar de eu ter mentido, você me deve. Tudo que eu fiz pra você e você ainda não consegue falar uma frase depois de me conhecer. E aí ela só pedia assim, falava, eu preciso de mais um tempo. E ele foi se transformando e falando, olha, eu não sei nem mais se está em milhões, se não está, já está chegando em milhões o que eu gastei com você, tudo que eu investi em você. Você não pode fazer isso comigo. Você tem que entender que o nosso amor é real. E ele foi manipulando ela de um jeito que ela não conseguia falar, ela não tinha as documentações, não tinha nada, a ponto de exigir e dizer que não podia ajoelhar, mas que estava ali simbolicamente de que ele estava ajoelhando, de que ela casasse com ele. Que então ela não precisava ficar lá se ela não tinha gostado, e se depois que ela pediu um tempo para digerir, ela ainda não quisesse ficar com ele, que ela só casasse. Que isso já faria ele feliz. Que ele poderia, então, firmar para a família, para todo mundo que disse que ele nunca conseguiria uma mulher, e que ele sabe que com o poder dele financeiro ele conseguiria,
de que ele estava casado e que depois ela poderia voltar para as filhas, poderia voltar para os Estados Unidos, que eles poderiam manter esse casamento à distância, que ele só queria ter esse sonho de ter as fotos, os vídeos, de mostrar que ele tinha alguém, mesmo que ela não quisesse ficar o tempo inteiro com ele. Então ele foi se tornando humilde a ponto de aceitar migalhas, mesmo investindo tanto nela. Só que não foi isso que aconteceu. A partir de que ela aceitou a casar, então, porque ela entendeu que teria o passaporte de volta, que teria tudo de volta, teria contato com alguém. Porque assim, ela só conseguia falar no celular com a irmã, mas quando ela ia escrever alguma coisa de socorro ou alguma coisa de que ela estava naquela situação, mas ela não queria ou pedir ajuda, naquele momento ela não conseguia mandar mensagem. Se aproximavam funcionários, retiravam o celular, ficavam de olho no que ela estava falando. Ela sempre tinha que falar para a irmã que, independente disso, estava tudo bem. E aí, quando ela aceitou tudo isso do casamento e tal, ela pensou que só seria isso, mas não seria. Ela acabou se tornando uma propriedade dele, apesar de já ser, mas não documentado. E aí, se ela poderia fugir dali para algum lugar, depois de assinar uma documentação que ela nem sabia que estava escrito, era praticamente impossível, ainda mais com a influência que ele tinha. E foram aí que começaram os desejos dele. Esse homem tinha noite que não conseguia respirar, que precisava de ajuda do oxigênio, que precisava mudar a alimentação, que precisava de um monte de coisa. Mas tinha dias que ele estava muito fortalecido. E nesses dias ele queria ter relações com ela, mesmo que precisasse levantar as dobras que fosse e que ele não tivesse força para se mexer. Ela tinha ali que fazer o que ele queria se ela não quisesse perder a cabeça, se ela não quisesse acabar em praça pública. Ele falava assim, ela nem tinha informação do que realmente poderia acontecer com ela em Dubai por ela negar o marido dela. Mas ele colocava isso como se pudesse desviver ela no meio de todo mundo e que todo mundo iria aplaudir ele. E ela não tinha muita saída, se ela não fizesse isso, ela não tinha nem um minuto para ver as filhas ou conversar com a irmã, que ela dizia que estava tudo bem. Então ela começou a aceitar e foi aí que começou o terror, porque ele queria que ela se enfiasse entre as dobras dele. E aí a gente está falando não do corpo a corpo numa relação, a gente está falando de enfiar a cabeça dela, vocês sabem muito bem aonde e para quê, naquelas dobras aonde, em alguns momentos que ele prendia ela dentro dessas dobras, ela perdia totalmente o ar, a ponto de ficar inconsciente. Que isso começou a ter uma sequência que aumentava a cada dia e que ele se sentia feliz de ver ela submissa e de dizer que ela passava mal ao ter uma relação com ele e não ele. Como se ela também tivesse defeitos que ele tinha por ser gordo naquele momento. Essa parte ela conseguiu, depois de muita coragem e medo de ser a única forma dela tentar fugir, ela mandou isso para a irmã. E quando ela mandou isso, simplesmente foi identificado que ela contou para a irmã que ela estava passando por uma situação ruim, e a irmã com certeza queria endereço e tudo, que a irmã não sabia de nada onde ela estava em Dubai para pedir socorro. Só que a partir daí a irmã foi ameaçada, e ela não foi ameaçada só online, ela foi ameaçada na região que ela mora, de homens chegarem perto dela e de depois mandarem mensagens descrevendo: ah, hoje você estava vestida assim, hoje você estava com as crianças, a criança tem essa altura, esse centímetro, ah, tem esse problema que já foi no médico há não sei quantos anos atrás, e ah, ela tem asma. Começaram a mandar coisas para a irmã envolver, para a irmã entender que qualquer lugar que ela estivesse ali, ela estava sendo observada e que qualquer denúncia que ela fizesse, o primeiro passo que ela desse fora da casa dela, ela não teria mais vida. E ela tentou, uma vez, mandar mensagem, pedir ajuda e até pensar em sair da casa dela para isso, e ela foi barrada por um homem que andava do lado dela e que descrevia tudo sobre a irmã que estava lá em Dubai, mostrando que se ela fizesse alguma coisa, em um próximo passo, ela já perderia a vida. Ela recebia mensagens de mulheres que estavam desaparecidas por ter ido até Dubai e que tinha a ver com isso, e mostravam fotos
dessas mulheres, tipo, olha, a gente conhece e aconteceu isso por causa que essa mulher negou isso e isso. Então, assim, a irmã foi silenciada de um jeito que ela achou melhor não entrar nisso, porque ali ela tinha então a responsabilidade, pelo menos, de cuidar dessas duas meninas em silêncio. E o que aconteceu com a Ashley é que cada dia ela foi ficando mais doente, não se sabe como, e a irmã entende que foi por causa dessas coisas de ela perder o ar e perder a consciência, que ela acabou indo para o hospital, isso depois já de 2 anos por lá, e acabou desvivendo. Primeiro falaram que por uma parada cardiorrespiratória, depois falaram que por uma falta de ar que ela teve, e a irmã já assimilou com essa bizarrice que ela já tinha contado que estava passando por lá e que tinha muito medo de morrer, porque a qualquer momento ela não iria voltar depois de ficar inconsciente com a falta de ar, com esses 450 quilos em cima dela, fosse na cabeça, fosse pelo corpo, fosse por onde fosse. O que acontece é que a irmã da Ashley, ela aceitou que ela desviveu por complicações de saúde e que não foi por tudo que esse cara forçou a Ashley fazer para se relacionar com ela e para satisfazer os desejos dele. Que ela recebeu os laudos de óbito, tudo. Ela teria que ter muito dinheiro para correr atrás disso, para ver se era verdade. E ela colocaria as duas meninas que acabaram virando filha dela em risco. Isso tudo foi contado pela irmã da Ashley. Já deu para vocês entenderem que o nome dela também não é Ashley. Histórias sem identificações, trazidas por depoentes, continuarão aqui no canal. E sem provas, sem dinheiro e com duas pequenas nas mãos, o que vocês fariam? Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.